Garantiu acesso
Sintamos nós o mesmo que sentiu Jesus. Humildemente seu terno amor mostrou. Pois sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, o ser igual a Deus. Antes se esvaziou e por servo se tornou. Desse homem humilhou-se assim o Salvador. Obediente foi a Deus, pois sua vida ofereceu. Obediente até o fim, morreu na cruz. O meu Jesus, meu Jesus. Sintamos nós o mesmo que sentiu Jesus. Humilde sempre, amor sem par mostrou. Enfim o Pai o exaltou e sobre todos elevou o nome do Senhor, o nome do Senhor. Quer na terra, quer nos céus, todos hão de se prostrar ante o nome do Senhor Jesus, assim será. Toda língua então dirá para a glória de Deus Pai, que Jesus é o Senhor, assim dirá. O meu Jesus é Senhor. O meu Jesus é Senhor. Muito bem, meus amados irmãos, uma boa noite para todos vocês. Que Deus abençoe suas vidas, que tenha sido um dia maravilhoso para todos vocês. E já inicio, antes de falar o versículo, eu estou tentando fazer um teste aqui com um microfone diferente para poder captar a minha voz e da minha esposa. Então, se porventura o som não estiver bom, tiver algum problema aí, vocês, por favor, avisem nos comentários, ok? Porque com o fone sem fio, eu ficava segurando aqui com as meninas, mas eu estou procurando usar o fone da webcam, que aí eu tenho as mãos livres e da mesma forma aqui com a minha esposa, como vocês estão vendo, muito bem acompanhado hoje. Então, se porventura tiver algum problema no som, peço a gentileza que os irmãos me avisem nos comentários, ok? Meus queridos irmãos, grande bênção estar com vocês. A Tati vai iniciar lendo um versículo para nós e depois nós oraremos. Então, querida, por favor, pode ler o versículo. Boa noite, eu vou ler os Salmos 62, do 5 até o 8. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e minha salvação e meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confia nele, ó povos. Em todo o tempo derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Amém. Então, muito bem, meus irmãos. Lembrando sempre que tem um delay entre a nossa transmissão e aquilo que os irmãos têm recebido aí
nos seus celulares. Então, quando você escrever aí acerca do som, se caso estiver tudo bem ou se tiver algum problema, vai demorar alguns segundos para a gente poder ajustar. Espero que esteja tudo bem, ok? Meus irmãos, vamos orar nesse momento? Só também para explicar para vocês a distância que tem entre eu e minha esposa, que é o braço da minha poltrona, tá? Então, nós não estamos distantes por qualquer situação, tá? E também não tenho como colocar ela no meu colo como eu fiz com a Esther, tá bom? Então, meus irmãos, vamos orar nesse momento? Peço que todos abaixem suas cabeças, fechem os seus olhos e nós vamos orar. Ó Pai de amor, nós queremos render graças por sua bondade sobre nossas vidas. É um grande privilégio estar reunidos, mesmo que de maneira remota, virtual, com os irmãos. Mesmo ainda também não podendo, Senhor Deus, estar fisicamente na igreja, nós sentimos o amor, nós sentimos realmente o desejo dos irmãos de estarem em comunhão e nós agradecemos ao Senhor. Eu peço que o Espírito Santo fale aos nossos corações, que a palavra do Senhor, por meio da pregação, também os hinos, tudo aquilo que fizermos hoje seja tudo para a honra e glória do nome do Senhor. É o nosso desejo e oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, aqui algumas pessoas dando boa noite para minha esposa. Então, a dona Rosângela, a dona Silvia, Kimberly. Então, muitas pessoas aí dando boa noite para a esposa. Daqui a pouco eu vou conversar um pouco com ela. Então, como eu disse para vocês, uma pena que já faz, eu creio que hoje vai fazer um mês, então, que nós não estamos podendo cultuar a Deus. Eu creio que o primeiro culto do mês de julho nós não podemos mais estar nos cultos fisicamente, então eu quis trazer a família aqui para os irmãos poderem ver como todas estão. No domingo à noite da semana passada, se eu não estou enganado, foi a Ana, depois a Esther, e hoje então a patroa está aqui comigo. Muito bem, meus irmãos, então nós vamos falar o nosso versículo neste momento. Eu espero, ninguém colocou nada ali, espero que todos estejam ouvindo a gente muito bem aí. Então, uma coisa, meus queridos irmãos, eu não vou colocar a tela dividida, porque quando era com a Esther, como eu já expliquei, ela estava mais perto de mim, era mais fácil. Se eu colocar a tela dividida, vai pegar só o nosso ombro aqui, tá? Então, por esse motivo, quando eu for falar sobre algum aviso, ou como vou falar do versículo agora, eu vou colocar a tela inteira, ok? Então, vamos lá. Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8, espero que todos já estejam decorando esse versículo. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Jeremias 17, 7 e 8. Nossa querida irmã Simone disse que está ótimo o áudio, então, mais uma vez, parabéns para você, Simone. Ontem ficou um pouquinho mais experiente, então eu disse para ela, mandei mensagem para ela dizendo que eu quero um pedaço de bolo, e aí eu pedi para ela congelar o bolo, e ela falou que bolo congelado é uma delícia. Eu concordo, bolo congelado é uma delícia. Então todos vocês que estão aniversariando todo esse tempo de pandemia, guardem um pedaço de bolo para mim e para minha esposa, tá? O congelador é ótimo para poder conservar essas coisas aí. Mesmo os irmãos do interior, pode deixar no congelador que não tem problema, que se Deus quiser um dia a gente chega aí para poder ter comunhão com todos vocês, ok? Eu leio as mensagens daqui a pouco para a esposa, se caso os irmãos quiserem. Nós vamos então começar essa noite cantando o hino que a irmã Leila pediu. Vamos cantar então 509 do cantor cristão, Verei Meu Redentor. Como eu já tenho dito para os irmãos, eu geralmente procuro os hinos no YouTube para que nós possamos cantar, e eu achei um coral de homens muito bacana que vai cantar e nós vamos acompanhar então. Colocarei já as letras aqui. 509 do cantor cristão, Verei Meu Redentor. Então vamos cantar alegres este hino, o hino que a dona Leila, nossa querida irmã Leila, nos pediu. Depois nós cantaremos o hino do irmão Júlio. Vamos então, 509, Verei Meu Redentor. Redimido junto dele eu hei de ver, meu Salvador.
Muito bem, meus irmãos, como vocês notaram, eu acabei novamente trocando as estrofes ali. Eu confesso a vocês que eu procuro ouvir o hino e acompanhar com as estrofes, então eu acho que acabou fazendo uma troca ali, eu acabei trocando nos slides originais que nós temos, então acabou acontecendo esse erro, então novamente eu peço que os irmãos me perdoem, mas de qualquer forma nós podemos ouvir aí o hino que a nossa querida irmã Leila nos pediu. Agora nós vamos cantar o hino que o irmão Júlio nos pediu, No Abrigo da Rocha, porém esse hino vai ser com acompanhamento apenas de piano, então os irmãos vão cantar nas suas casas. Infelizmente não encontrei no YouTube nenhum hino do Voz de Melodia, tem outros hinos cantados no Abrigo da Rocha, mas com letras diferentes. Então nós vamos acompanhar com o piano, os irmãos vão cantar na sua casa, ok? Já colocarei aqui para que nós possamos então cantar. Número 59 do Voz de Melodia, No Abrigo da Rocha. Muito bem, então, meus queridos irmãos, foram os dois primeiros hinos que nós cantamos. Verei meu Redentor e No Abrigo da Rocha. Sempre lembrando que cada um dos irmãos que quiserem pedir hinos, não precisa ser só uma vez, pode pedir hinos à vontade, que nós cantaremos, se não no próximo culto, nos próximos cultos. Então, já na quarta-feira, nós temos o hino predileto do irmão Paulo Carvalho. Então, os irmãos, por favor, podem nos mandar aí os hinos prediletos e aí nós cantaremos, ok? Daqui a pouco nós aprenderemos novamente o hino que cantamos hoje pela manhã, Deus é perfeito. Mas antes nós vamos para os nossos anúncios. Vou colocar aqui novamente a tela inteira, lembrando aos irmãos que não consigo colocar a tela dividida, porque senão vai aparecer só o meu ombro e da esposa. Vamos lá então? Meus irmãos, os cultos presenciais continuam suspensos, porém, as nossas transmissões elas continuam normais às 9 horas, às 19 horas, como hoje, e 9 horas da manhã, culto escola dominical, e também às quartas-feiras o nosso culto de oração. Meus irmãos, não esqueçamos os nossos períodos de oração, sempre importante que nós oremos uns pelos outros, oremos pela situação do nosso país, pelas necessidades dos nossos irmãos. Olhe a nossa lista de oração, que sempre fica aqui no Facebook ou no grupo da igreja.
E ore sempre também pela nossa família, pela família do pastor Daniel, enfim, motivos para orar nós temos muitos. As visitas remotas, elas continuam, e essa semana nós conversaremos novamente com mais algumas famílias, e sempre tenho dito, não tenha pressa, né? Nós vamos conseguir conversar com todos, e então estamos indo de pouco a pouco, conversando com todos os irmãos da nossa igreja e todos aqueles que também têm nos acompanhado aqui. Meus queridos irmãos, vamos falar na sexta-feira, painel de perguntas e respostas sobre o cristão e a idolatria. Nesta sexta-feira, dia 7 de agosto, às 20 horas, aqui na página da igreja. Então, meus queridos irmãos, nosso amigo, pastor Odir, vai nos trazer então o desafio e será aberto para o tempo de perguntas e respostas. E meus irmãos, eu quero deixar claro para vocês que existem muitos assuntos que englobam sobre o cristão e a idolatria. Por exemplo, tem muitas pessoas que atualmente têm idolatrado políticos. Nós sabemos que, infelizmente, a política tem dividido famílias, tem dividido até mesmo irmãos em Cristo. Então você não pode idolatrar um presidente ou um ex-presidente, ou partido A, partido B. Você não pode idolatrar times de futebol, você não pode idolatrar até mesmo família, você não pode idolatrar o lazer. Então ninguém é mais importante do que o nosso Deus. Jesus mesmo disse que aquele que não aborrece pai, mãe, filhos, esposas, não pode ser o meu discípulo. Então, o que Jesus deixou claro ali, e eu já expliquei isso outras vezes, que aborrecer ali naquele versículo significa amar menos. Significa então que você amará mais a Deus sobre todas as coisas. Então qualquer coisa que você ame mais do que Deus é idolatria. Existem muitas pessoas que estão amando o sono e por esse motivo também não têm acordado cedo para acompanhar os nossos cultos. É muito importante o apoio de cada um dos irmãos, seja para acompanhar a escola dominical, as pregações, porque, meus irmãos, preste bem atenção, nós temos apenas 3 cultos durante a semana e agora nós vamos ter cada sexta-feira até o mês de setembro os painéis de perguntas e respostas. Então são apenas 4 momentos durante a semana que nós temos juntos, além dos devocionais que eu sempre tenho dito para os irmãos, homens, jovens, senhoras, façam os devocionais, não fique para trás, invista na sua vida espiritual. Ali você vai gastar pouco tempo para fazer os devocionais, mas é sempre importante porque além de nós estarmos em comunhão uns com os outros, nós também estamos investindo na nossa vida espiritual. O que mais tem valor? Será que é mais valoroso a gente ficar na frente da televisão assistindo coisas que não têm, vamos dizer assim, nenhum conteúdo para a nossa vida espiritual? Não que seja errado você assistir televisão, o que não é. Mas é importante nós valorizarmos o nosso tempo com Deus. Então, por isso eu reitero, meus irmãos, gostaria muito de ver todos vocês aqui na sexta-feira. Eu dividirei tela com o pastor Odir, ele não vai estar aqui, mas graças a Deus que a tecnologia tem nos permitido esse privilégio. Ele vai estar lá em Caxias do Sul e mesmo eu aqui em Porto Alegre, nós conseguiremos conversar e vai ser uma grande bênção. Se porventura algum dos irmãos estiver em trabalho, estiver com algum compromisso na sexta-feira à noite e você não pode assistir ao vivo, mande suas perguntas com antecedência. Porque as pessoas que assistirem ao vivo, além de acompanharem em loco, se assim podemos dizer, também poderão fazer perguntas. E eu já lhe adianto o seguinte: nenhuma pergunta é boba demais ou nenhuma pergunta é difícil demais. Não estou dizendo que vai ser todas respondidas, né? Porque nós esperamos que tenhamos muitas perguntas, mas ainda assim gostaríamos muito de falar sobre esse assunto. Algumas pessoas de outras igrejas também vão nos acompanhar. É aberto para todos. Você pode aí falar para os seus amigos, para os seus vizinhos, para todos aqueles que quiserem então nos acompanhar. Dia 7, esta sexta-feira próxima, às 20 horas, aqui no canal da nossa igreja. Ok, meus irmãos? Então eu vou ver aqui algumas mensagens que alguns irmãos estão nos mandando. Muitos estão nos mandando boa noite. A Kimberly está dizendo que é bom ver a Tati. A Juliana deu boa noite para todos. Dona Angelita também, boa noite para todos. Dona Roselane está dizendo: oi, tudo bem com você? Deus te abençoe sempre. Beijo, deve ser para você. Também a Dona Nara, minha amada irmã que amo de coração.
O Roger está mandando boa noite para nós, lá de Júlio de Castilho. Também a dona Angelita, muito bom ver vocês, pastor e irmã Tati. Obrigado, né? Porque todo mundo está falando só da Tati, eu fico com ciúme, não, brincadeira. Dona Roselaine, Tati, tudo bem? Deus continue abençoando você ricamente. Irmão Júlio, boa noite, irmã Tati, muito bom revê-la. Lembrança dos irmãos Beth, Túlio e Júlio. Também pastor Martins, pastor Martins, saudade do irmão. Sempre temos orado pelo senhor. Um abraço para o senhor e sua família. A Renatinha, Tati, saudade, amo vocês. Dona Nara, saudade de todos. E muitos aqui comentando, a Dona Nara falando que a família é muito amada por todos nós. A Dona Rosângela já pedindo hinos para os próximos cultos. Muito bem. Dona Heloísa Leães, boa noite, pastor, estou assistindo a live. Um abraço para a senhora, Dona Heloísa, e para todos aqueles que nos assistem. Então, quer falar alguma coisa, esposa? Quero. Eu não sei se falei boa noite para vocês, mas eu estou com muita saudade. E eu fico acompanhando os cultos, né, através do meu celular, e eu vejo os comentários. Eu não vejo a hora da gente poder voltar e a igreja ter aquelas pessoas e a comunhão que nós tínhamos antes. Mas nós sabemos que o nosso Deus está no controle de tudo. E eu dou graças a Deus por nos ter a tecnologia e poder conversar um pouco com vocês. Eu sei que vocês, né, eu sou diferente da Ana e da Esther, elas estavam bem graciosas, obrigada pelo carinho demonstrado, né? Eu tô um pouquinho diferente, né? O rostinho mais redondo, os cabelos brancos grandões, mas eu estou aqui com muita vontade, sinta-se abraçado. Um grande abraço para cada irmão e um beijo, como diz a dona Irene, um beijo de cada lado para cada irmã. Amo vocês, meus queridos. É verdade, né? O que muitas pessoas ganharam na pandemia foi quilos, né? Foram quilos. Então, fazemos coro aqui, né? Então, meus irmãos, grande bênção, eu agradeço muito o carinho de todos vocês por nós. É claro que eu estava brincando, né? Eu sinto o amor e o carinho de todos vocês. Cada hora, né, que estamos juntos aqui é sempre maravilhoso. E eu confesso a vocês que nós estamos aqui olhando para a câmera, né? E na minha consciência eu fico imaginando cada um de vocês aí nas suas casas, né, nos assistindo. Então é um privilégio poder estar aí junto com cada um de vocês, aonde quer que vocês estejam, tá bom, meus queridos? Vamos então agora passar para o nosso hino, né? Estou ainda passando os slides. Vamos para o hino que nós temos aprendido, 222, Deus está presente. Eu falei que Deus é perfeito. Deus está presente, meus irmãos. Então vamos cantar do HCC 222, Deus está presente.
Muito bem, então, meus queridos irmãos, nós vamos já passar para o nosso último hino. Vamos cantar o número 328, Sossegai, hino que a irmã Beth e o Túlio pediram. Então vamos cantar 328, Sossegai, já colocarei aqui. E vamos cantar, eu agora revisei, pelo jeito tá tudo certo. Vamos cantar então 328. Muito bem, então, meus queridos irmãos, nós cantamos 328, um hino muito conhecido de todos nós salvos em Cristo, Sossegai. Uma grande bênção, então, estar acompanhado aqui da minha esposa. Agradeço muito todas as mensagens de carinho que os irmãos mandaram. Por favor, me perdoem se porventura eu não li a sua mensagem. Graças a Deus são muitas mensagens, então eu vi que o pastor Lupércio mandou uma mensagem, então um abraço pastor Lupércio, também a Jace, boa noite Jace, todos aqueles que têm colocado aí as suas mensagens, Deus abençoe a cada um de vocês. Meus queridos irmãos, eu quero pedir a vocês que, por favor, enviem fotos dos pais com os filhos. Poucas pessoas me mandaram e gostaria muito que todos vocês mandassem fotos. Pode ser até mesmo, se porventura o seu pai já está na presença do Senhor, não está mais vivo, pode mandar, não tem problema algum. O importante é nós lembrarmos então dos irmãos e dos seus pais, ok? Então não precisa ser só o seu esposo, minha irmã. Pode ser também o seu pai, não há problema. Então queremos que todos os irmãos possam mandar fotos, tanto dos irmãos aqui da nossa igreja com os seus filhos, como também cada irmão com os seus pais, ok? Então, repito, não é somente os irmãos aqui da nossa igreja. Todos aqueles que quiserem enviem foto com os seus pais e nós vamos então fazer uma homenagem especial no domingo da semana que vem.
Uma pena que nós não poderemos estar juntos, porque cada culto nós fazemos um café da manhã especial e fazemos um tempo especial. Eu sei que cada um vai ter um tempo bem gostoso com as suas famílias, mesmo que infelizmente não pode se juntar muitas pessoas, mas ainda assim queremos fazer e lembrar todos os pais, ok? Então, repito, mande para o meu WhatsApp ou então para o Messenger aqui da nossa igreja. Ok, na verdade o Messenger do meu perfil no Facebook, que aí eu posso receber as fotos, e isso até quinta-feira, meus irmãos. Depois de quinta-feira fica muito difícil para poder agilizar todas as coisas. Então, por favor, envie as fotos. Para você não esquecer, envia depois que nós terminarmos hoje, tá? E aí pode ser qualquer foto, não precisa ser foto foto de agora, né? O irmão Paulo Carvalho estava dizendo que ia procurar uma foto onde ele está bem novinho com os filhos, né? Então, ia brincar com o irmão Paulo Carvalho. Ó, irmão Paulo, vai ser foto antiga, hein? Mas brincadeiras à parte, por favor, enviem fotos. Queremos lembrar de todos os pais, vai ser muito bacana. Então, até quinta-feira, ok? Não importa se é foto antiga, não importa se é foto nova, não importa se você não tem digitalizada. Tira uma foto do seu celular, de uma foto que você tenha na parede, que seja. E aí nós colocaremos então no nosso vídeo especial que faremos em homenagem ao Dia dos Pais. Tá bom, meus queridos? Então, hoje é muito bem acompanhado com a minha esposa, como todos os irmãos sabem. Muito obrigado por suas mensagens. E quer falar mais alguma coisa, querida? Eu só gostaria de dizer para vocês que continuem firmes, confiante no Senhor, e que esse tempo é para Deus está querendo nos ensinar, que possamos aprender cada dia as lições dele e estar mais próximo dele, através da leitura, das orações. Como o pastor disse, temos tantas pessoas para orar, tantos pedidos e também muitos agradecimentos devemos fazer. Então, só tenho que louvar a Deus por tudo que Deus permite. Muito bem, então, meus irmãos. Hoje nós teremos o privilégio de assistir e ouvir outro amigo muito querido que nós temos, que é o pastor Rodrigo Laureano, da Igreja Batista Nova Vida em Barueri. Igreja que eu e minha esposa nascemos para Cristo. O pastor Rodrigo era um jovem da nossa época. Então ele vai falar na outra semana, vai falar no dia 14 de agosto sobre o cristão e o sofrimento. Vai fazer um dos painéis, como eu também já disse, o pastor Yuri vai fazer, só que lá para o mês de setembro. Então o pastor Rodrigo vai nos trazer a pregação da palavra de Deus. Eu já lhes adianto o seguinte: você vai encontrar um pequeno chiado no fundo do vídeo. Infelizmente foi o vídeo que ele nos mandou, acabou acontecendo isso. E também, se você tiver com o fone de ouvido, pode ser que você ouça só de um lado, mas isso tá aí também, foi um problema no vídeo que eles nos mandaram, ok? Mas vai ser uma bênção. E também quero dizer o seguinte, irmãos, este vídeo, essa pregação era para de manhã, tanto que ele vai dar bom dia para vocês, mas eu preferi colocá-lo de noite porque ele é um pouco mais extenso do que a pregação do pastor Yuri, ok? Depois da pregação, então, nós voltaremos aqui. Eu tenho visto que muitos têm mandado mensagem, também já pedindo hinos, já estou vendo, deixando anotado para os próximos cultos nós cantarmos, ok? Então vamos para a pregação do pastor Rodrigo. Deus abençoe a todos vocês. Então, na volta a esposa já não estará comigo. Então, vamos assistir a pregação da palavra de Deus, meus irmãos. Irmãos, nessa manhã eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 23, se você tiver a sua Bíblia na sua mão. Se não, mais para frente a gente vai projetar aí na sua tela, você pode acompanhar a leitura com a gente, tá? Nós vamos estudar nessa manhã o Salmo 23, um salmo que retrata o Senhor como uma figura bastante presente, bastante comum, que a gente conhece bastante, que é a figura do pastor. Na verdade, os salmos retratam o Senhor de várias maneiras diferentes. Quando nós olhamos, por exemplo, no Salmo capítulo 8, no versículo 1, o Senhor é retratado ali como o Criador. O Salmo diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. No Salmo capítulo 3, no versículo 3, ele é apresentado como nosso escudo. Deus é apresentado como aquele que nos protege. É dito assim: porém tu, Senhor, és meu escudo, és minha glória
e o que exaltas a minha cabeça. No Salmo 31, no versículo 3, o Senhor é apresentado como nossa rocha. Ele é apresentado como a nossa fortaleza. Diz assim: porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. No Salmo 107, no versículo 2, o Senhor é apresentado como nosso Redentor. Ele diz: diga-nos os remidos do Senhor, os que ele resgatou da mão do inimigo. E existem várias outras figuras usadas pelo salmista para retratar o nosso Deus. Mas entre as figuras apresentadas, a mais conhecida de todos é a figura do pastor. O Salmo 23 apresenta o Senhor como nosso pastor, e é nesse salmo que eu gostaria que nós meditássemos nessa manhã. Então vamos fazer a leitura juntos do Salmo 23, versículo 1 até o versículo 6. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Irmãos, esse salmo tem sido considerado um dos trechos mais conhecidos de todo o Antigo Testamento. Eu tenho certeza, até mesmo você, antes de ser um cristão, provavelmente já conhecia, já havia ouvido falar em algum momento a respeito deste salmo. Esse salmo geralmente há o costume de ser conhecido como o Salmo das Páginas Amarelas, junto com o Salmo 91. Em muitas casas e muitos estabelecimentos comerciais, eles colocam as suas Bíblias abertas ou no Salmo 91 ou no Salmo 23. A autoria desse salmo é atribuída a Davi. E é interessante nós notarmos que Davi, ele usa aqui uma figura muito familiar para ele, para se referir a Deus no Salmo 23. Afinal de contas, o próprio Davi, ele havia sido um pastor de ovelhas. Na verdade, não era uma figura somente muito comum para Davi. A figura de um pastor de ovelhas, era muito comum para Davi e para muitos no povo de Israel. A profissão de pastor de ovelhas era uma profissão bastante popular nas Escrituras. Quando nós olhamos, logo no início da criação, Abel, que foi vítima do primeiro assassinato da história da humanidade, ele era um pastor de ovelhas, conforme nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 2. Quando nós olhamos na história dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, todos eles eram também pastores de ovelhas. Quando nós olhamos para Moisés, ele passou 40 anos cuidando das ovelhas do seu sogro. Então ele também desenvolveu habilidade nessa profissão de pastorear ovelhas. Davi, durante praticamente toda a sua infância e até mesmo durante boa parte da sua juventude, até chegar à idade adulta, ele cuidou dos rebanhos do seu pai Jessé. Aqui, irmãos, Davi descreve o Senhor como pastor por experiência própria. Certamente ele se espelhou na experiência que ele teve como pastor, ele sabendo como lidar com as ovelhas, e ele retrata o relacionamento que ele havia tido com aquelas ovelhas no relacionamento que Deus tem para conosco. Porque na verdade, e certamente a palavra de Deus nos apresenta dessa forma, o Senhor, ele é o pastor das nossas almas. A imagem que Deus
a imagem de Deus como um pastor sobre a nação de Israel, é uma passagem, é um exemplo, é uma ilustração muito presente nas Escrituras, que nós já vemos isso desde Gênesis. A primeira vez que Deus é apresentado como um pastor sobre a nação de Israel acontece em Gênesis capítulo 48. Se repete logo no capítulo seguinte, no capítulo 49. Então, irmãos, essa figura, ela é bastante presente nas Escrituras desde o Gênesis e vai sendo presente em cada livro do Antigo Testamento e também se torna muito presente nos Salmos e até mesmo no Novo Testamento. O Senhor é retratado em Marcos capítulo 15, versículo 24, em Marcos capítulo 6, versículo 34, como um pastor. Jeremias capítulo 31, versículo 10 diz o seguinte: ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará. Aí ele coloca de que maneira? Como pastor ao seu rebanho. Então, irmãos, a figura de um pastor cuidando, a figura de um pastor guiando, a figura do pastor alimentando, a figura do pastor protegendo, é muito presente no relato das Escrituras. Agora, no Salmo 23, há muita falta de compreensão em alguns aspectos desse capítulo. Muitas pessoas não entendem exatamente o que o salmista quis dizer logo no versículo 1, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor, e ele acrescenta: nada me faltará. Alguns pensam que o que está sendo dito aqui é que se Deus é o meu pastor, ele vai me dar tudo. Ou seja, se o Senhor é o meu pastor, ele vai me dar tudo que eu quiser, porque nada vai me faltar. Então terei bens em abundância. Terei casas, carros, propriedades. Alguns pensam que, se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso faz referência a talvez saúde física. Se o Senhor é o meu pastor, se nada me falta, então eu sempre terei saúde. Eu não enfrentarei adversidades. Eu não enfrentarei dificuldades nessa área na minha vida. Não é uma realidade. Alguns entendem erroneamente esse verso aplicando como uma promessa de suprimento físico. Agora, irmãos, claro que o Senhor, como sendo nosso pastor, e em vários outros trechos, nós somos informados que o Senhor tem prazer em suprir as nossas necessidades. O Senhor cuida de nós. O Senhor nos alimenta, o Senhor sim nos protege, o Senhor nos dá descanso. Mas quando o salmista diz essas palavras aqui, não é essa a sua intenção. A intenção de Davi, ao informar o Senhor, ao informar que o Senhor é o nosso pastor e por causa disso nada nos faltará, é dizer que, porque o Senhor é o meu pastor, eu já tenho tudo o que eu preciso. Nada mais me falta. O que ele está dizendo é, se eu tenho o Senhor, eu não preciso de mais nada. Eu talvez não tenha bens, talvez não tenha saúde ou prosperidade, mas se eu tenho o Senhor, isso já é o suficiente. Eu não preciso de mais nada porque Ele é tudo para mim. Ele é tudo para um cristão. Ele é tudo para o seu povo. E quando nós o temos ao nosso lado, isso já é suficiente. Não há necessidade de mais nada. Nada nos falta. Nós já estamos plenamente satisfeitos e completos nele. Não precisamos de mais nada. Conta-se a história de uma professora de EBD, que ela lançou o seguinte desafio para os seus alunos. Ela falou para que os alunos decorassem o Salmo 23 e que essas crianças fossem até a frente da igreja num determinado dia para recitar publicamente esse salmo. E as crianças ficaram bastante empolgadas com essa ideia e começaram a se empenhar em decorar esse capítulo. São só 6 versículos, é relativamente fácil de decorar, principalmente para uma criança.
e eles começaram a trabalhar nisso. Elas estavam bastante empolgadas, com exceção de uma. Uma criança que é bastante tímida, ela já estava sofrendo por antecedência de saber que teria que ir até a frente e já estava lá com frio na barriga, mas ela se empenhou. Ela decorou o capítulo todo e durante os ensaios com a professora de EBD na sala, ela fazia muito bem, assim como todas as outras crianças, mas quando chegou o grande dia, o dia de chegar lá na frente, o dia de ir à frente de toda a igreja, de toda a congregação, para fazer a recitação de cor do Salmo 23, a criança começou com as primeiras palavras: o Senhor é o meu pastor. E alguns segundos de silêncio vieram na sequência. Deu aquele famoso branco. Sabe, quando você chega na frente, você sabe de tudo que você tinha que fazer enquanto você estava sentado. Quando você chega lá, some todas as palavras, né? E aconteceu isso com essa criança. Ela ficou diante de toda a congregação e aqueles segundos de silêncio que parecia uma eternidade. Então aquela criança olhou para toda a congregação e repetiu mais uma vez: o Senhor é o meu pastor. E isso basta. E foi embora. Irmãos, essa é uma realidade. Quando nós temos o Senhor como nosso pastor, isso basta. Isso é tudo que nós precisamos. E é isso que o salmista quer nos mostrar aqui nessa manhã. Hoje eu gostaria que nós olhássemos para este salmo, que apresenta o Senhor como nosso pastor, e eu gostaria que nós aprendêssemos 3 lições aqui. 3 lições. A primeira lição que nós aprendemos aqui nesse salmo é que o vale da sombra da morte é uma realidade em nossas vidas. O vale da sombra da morte é uma realidade em nossas vidas. Você já passou por situações difíceis, onde talvez você se perguntou: por que eu estou passando por tudo isso? Se você não passou por tempos difíceis, saiba que uma hora eles vão chegar. Porque eles são realidades nas nossas vidas. Israel, por exemplo, lá em Israel, quando eles passavam pela temporada de chuvas, o pasto ficava bem verde e era bem fácil de sair era mais fácil de sair para levar as ovelhas para se alimentar. Mas na maior parte do tempo, Israel tem um solo bastante seco, bastante árido. E é difícil você encontrar pastagem para que você possa levar as ovelhas para que elas se alimentem, para que elas se hidratem. Mas um pastor, ele tinha uma função muito importante de conduzir as ovelhas até essas pastagens. Você já sabe disso, nós já falamos isso várias vezes. As ovelhas, elas são fofinhas quando você olha para elas, bonitinhas, né? Quando você olha para elas, mas ovelha, ela tem uma característica bastante peculiar. Ela é desprovida de inteligência. Ela é muito frágil. Ela pode ser facilmente, ela pode morrer facilmente. É por isso que há necessidade de que haja um pastor. É por isso que o pastor se fazia tão importante na vida da ovelha. Porque se você deixar um animalzinho, em geral, ele se vira. Ele vai procurar comida, ele vai procurar água, ele vai dar um jeito. Uma ovelha, ela não tem essa capacidade. Ela precisa ser guiada até a pastagem. Ela precisa ser guiada até as águas. Um pastor, ele tinha esse papel. Dentro daquela geografia árida, difícil de Israel, esses pastores, eles tinham a responsabilidade de pegar o seu rebanho e procurar conduzir esse rebanho por uma geografia bastante acidentada também, com montanhas, vales, e eles tinham que conduzir o seu rebanho procurando pastagens, um lugar onde esse rebanho pudesse se alimentar. Então, não era uma jornada fácil, mas era uma jornada necessária. Se o pastor não saísse com suas ovelhas para alimentá-las, essas ovelhas morreriam de fome. Então havia a necessidade de que, mesmo que os vales fossem sombrios, mesmo que existisse muita chance ou muito perigo, até mesmo perigos de morte,
caminho precisava ser percorrido. Irmãos, da mesma forma, os vales, as dificuldades, elas são uma realidade nas nossas vidas. E muitas vezes são realidades até mesmo necessárias. Assim como era necessário que a ovelha passasse por esses vales para poder se alimentar, é necessário muitas vezes que nós passemos por dificuldades nas nossas vidas, porque é através das dificuldades que nós amadurecemos. É através das dificuldades que nós somos fortalecidos, que a nossa fé é fortalecida. Uma coisa que você deve saber logo de cara, irmãos, é que nem tudo na vida é um mar de rosas. Se você já tem uma certa idade, tanto física quanto espiritual, uma certa rodagem na vida cristã, você já percebeu isso. Que se tornar um cristão não é um passe livre para as dificuldades. Infelizmente, numa teologia triunfalista que tem sido altamente ensinada no nosso país, muitos acham que quando se tornam cristãos, eles não enfrentarão mais dificuldades, não passarão pelo vale da sombra da morte. Mas a Bíblia nunca, em nenhum lugar, afirma essa realidade. O cristão passa por dias onde o sol brilha e é maravilhoso ele viver, ele acorda e ele está motivado. Mas também ele passa por dias sombrios. Mas o que difere na vida de um cristão é ele entender e aceitar que enquanto ele estiver nesta vida, ele está sujeito a ser demitido do trabalho. Enquanto ele estiver nessa vida, ele está sujeito a ser acometido pelo coronavírus. Nós não estamos isentos a isso. Nós não estamos imunes ao coronavírus porque nós cremos em Cristo. Nós estamos sujeitos, como qualquer ser humano, a passar por essa dificuldade, a enfrentar essa doença. E nós temos visto isso como uma realidade hoje em dia. Irmãos, quando nós somos cristãos, os problemas existem, as frustrações também existirão. As coisas não vão acontecer muitas vezes como você gostaria que acontecesse. Mas isso não significa que você está sozinho. Não significa que Deus não te ama, que Deus não cuida de você, que Deus não é o seu pastor. Não, perseguições, problemas, frustrações são importantes para a vida do cristão. Todos nós enfrentamos ou enfrentaremos essas dificuldades cedo ou tarde. Para algumas pessoas, talvez essas dificuldades serão em menor intensidade. Para outras pessoas, talvez essas dificuldades serão realmente o vale da sombra da morte. Mas Deus sabe das nossas estruturas. O Senhor sabe até que ponto nós podemos suportar aquela prova, aquela luta. Mas independente do tamanho da dificuldade, independente da proporção do problema, você deve entender que os vales, eles são uma realidade nas nossas vidas. E nós precisamos estar preparados para eles. Se você não se preparar para passar por essas dificuldades, quando elas chegarem na sua vida, você pode correr um grande risco de sucumbir diante delas. Por isso que a Bíblia como um todo, ela sempre nos alerta para nos prepararmos para o tempo da angústia, para nos prepararmos para o período da dificuldade, porque ela faz parte da vida normal enquanto nós estivermos neste mundo que foi afetado e contaminado pelo pecado. Entenda que essas dificuldades que acontecem é justamente porque o pecado reina no nosso mundo. Segunda lição que nós aprendemos aqui nesse texto, segunda lição que nós aprendemos no Salmo 23, é que como você reage no vale dependerá
de onde os seus olhos estão fixados. Irmãos, o vale, como eu falei para vocês, é uma realidade. E o vale tem características bem traiçoeiras. O vale pode te destruir. O vale pode te quebrar inteirinho. A dificuldade nessa vida pode te destruir. Mas uma coisa que você deve saber é que você não passa pelo vale sozinho. O pastor promete que ele estará lá com você. O Senhor promete isso. Então, quando você estiver passando pela dificuldade do desemprego, quando você estiver passando pela dificuldade dos problemas relacionais, quando você estiver passando pela dificuldade da saúde, não olhe, não fixe os seus olhos nas dificuldades, não fixe seus olhos nas adversidades, no vale. Fixe seus olhos no pastor. Fixe seus olhos no Senhor. E aí vai ser muito mais fácil passar por essa prova. Irmãos, muitos imaginam que Davi, quando ele escreveu esse salmo, né? Alguns podem imaginar que ele, enquanto estava escrevendo, estava lá deitado sobre a grama, né? Contemplando ali os seus rebanhos se alimentando. Então ele foi inspirado por aquela cena tão calma, tão bonita. Ele vai lá e escreve esse salmo, mostrando como Deus cuida do seu povo, assim como é tranquilo aquele ambiente. Muitas pessoas, elas podem equivocadamente imaginar que Davi escreveu esse salmo quando ele ainda era jovem, ainda cuidava das suas ovelhinhas tranquilas lá no pasto. Mas não. Davi provavelmente escreveu esse salmo quando ele já era velho. Nós não sabemos ao certo, mas muitos comentaristas apontam para a realidade de que esse salmo provavelmente foi escrito durante o período de rebelião de Absalão, seu próprio filho, contra o reinado do seu pai. Então perceba como o foco de Davi aqui é tirado da circunstância, é tirado do problema, e o foco de Davi é colocado em Deus. Nós percebemos isso nos primeiros 3 versículos. Nós não vamos ler todo ele, mas temos aqui eu destaquei algumas partes para você, mas fala assim, ele já começa dizendo: o Senhor é o meu pastor, ele me faz repousar. Olha lá, ele fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Irmãos, no versículo 4, Davi é muito mais direto. E ele diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Perceba que a ênfase de Davi aqui é sempre em Deus. Que o Senhor é o meu pastor, Ele me faz, Ele me leva, Ele me refrigera, Ele me guia. Ele está comigo. E perceba que no versículo 4, por um segundo, ele tira os olhos rapidamente do Senhor e olha para a dificuldade. Ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele tira os seus olhos do Senhor e ele olha para a dificuldade. E, irmãos, muitas vezes quando nós enfrentamos problemas nas nossas vidas, alguns desses problemas se assemelham em muito ao vale da sombra da morte. Você olha para aquela situação e fala: eu não sei se eu vou sair dessa situação vivo. Eu não sei como sair desse problema. Eu não encontro alternativas, eu não encontro dificuldades. Eu estou perdido. É um vale escuro, é um vale tenebroso, é um vale que me assusta. Como eu posso sair dessa situação? E o salmista mesmo nos dá a resposta. Porque se você olhar para o vale da sombra da morte, você vai temer. Mas ele fala que ele não temeria mal nenhum. E ele fala por que ele não ia temer. Ele não teme porque o Senhor está com ele.
o Senhor está com ele. E, irmãos, aquilo que mais tranquiliza o coração de um cristão é saber que o Senhor está com ele. Independente da circunstância, independente do cenário, o Senhor promete estar presente. Foi isso que ele disse quando ele comissionou os seus discípulos para irem por todo o mundo. Ele fala: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor, o nosso Deus, Ele promete, Ele estará conosco todos os dias, todos os momentos, em cada segundo, em cada dificuldade, em cada vale, em cada prova. O Senhor promete estar ao nosso lado. E quando você está ciente dessa realidade, não há o que temer. Irmãos, eu sei que nós, como seres humanos, nós somos muito frágeis. A nossa fé, ela é muito vacilante muitas vezes. Nós facilmente nos assustamos, nós facilmente tememos, nós facilmente jogamos a toalha. Mas não faça isso. Quando os problemas são grandes, você deve saber que perto do tamanho do nosso Deus, esses problemas não são insignificantes. Eles não são nada. Nós devemos nos apegar mais ainda ao Senhor em oração, em leitura da Sua palavra, para que nós possamos contemplar toda a Sua magnitude, toda a Sua grandeza. E o versículo 4, ele diz: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, conforte o seu coração com a certeza de que o Deus está com você. Irmãos, nós precisamos ter essa mesma atitude de Davi. Nós devemos nos lembrar da presença de Deus. Nós devemos nos lembrar da provisão de Deus. Nós devemos nos lembrar do cuidado de Deus. Mesmo que as circunstâncias estejam ruins, mesmo que o mundo esteja caindo ao nosso redor, as coisas estão, sua casa, seu mundo, está tudo deteriorando ao seu redor. Confie no Senhor. Não se desespere. Não fique angustiado. Deposite a sua confiança nele. Afinal de contas, Davi diz no versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Se você anda pelo vale, isso significa que um dia o vale passa. Porque você está andando, você está caminhando, você está mudando de direção, você está andando por ele. Isso nos leva a perceber a realidade e que nós devemos nos lembrar sempre de que os vales, eles são temporários. Não é para sempre. A dificuldade não é perpétua, não é um cenário contínuo. Ele é um período de tempo que passa. E quando você se lembra disso, quando você se lembra que quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, o que nós vamos encontrar depois desse vale são pastagens verdejantes. Você lembra que eu falei para vocês que o pastor de ovelhas em Israel, ele precisava caminhar por trechos difíceis, por trechos de grande dificuldade, com o objetivo de levar a ovelha até o destino de se alimentar, até encontrar água para aquelas ovelhas, pastagem para aquelas ovelhas. O caminho, por mais que difícil, era necessário para a própria sobrevivência da ovelha. Irmãos, as dificuldades que enfrentamos, os problemas que passamos, por mais difíceis que são, por mais que esse cenário que nós estamos vivendo nos nossos dias atípico, onde estamos impossibilitados e de mãos atadas,
diante de um inimigo invisível que pode atacar qualquer um de nós. Esse vírus pode em qualquer momento acometer a qualquer um de nós e a gente já não sabe mais quem é grupo de risco, quem não é grupo de risco, quem está contaminado, quem não está contaminado. Nós não sabemos exatamente o que fazer, porque a OMS diz não use máscara porque é errado e não protege ninguém. Depois não use máscara, é obrigatório usar máscara porque senão você está vulnerável. Nós estamos nas mãos da ciência e muitos cristãos confiando de que a ciência vai resolver o problema, muitos cristãos confiando de que a política vai resolver o problema e se esquecendo que aquele que tem a capacidade de resolver todo esse problema com um estalar de dedos se chama o nosso Supremo Pastor, que é apresentado aqui nesse salmo como aquele que nos guarda. Irmãos, lembre-se, está difícil. Esse período é complicado. Muitos queridos nossos estão perdendo seus empregos. Muitos estão passando por dificuldades financeiras. Outros estão tendo problemas em várias outras áreas e alguns estão até mesmo tendo problemas com a sua saúde. Mas a palavra de Deus nos diz que esse vale, ele é temporário. Ele passa. Não é para sempre, graças a Deus por isso. Vai chegar um momento em que o Senhor vai providenciar uma cura para essa doença e que nós poderemos voltar às nossas atividades, onde os cultos poderão retornar, o seu trabalho vai poder retornar, nós vamos poder nos abraçar novamente, né? E isso é uma das coisas melhores que tem, né? Eu estava falando esses dias, poxa, eu estou sentindo uma falta de ter uma aglomeração, né? A gente levava os jovens lá para minha casa, a gente enchia a casa com 30 jovens e era uma aglomeração total. Uma parte ficava na mesa, outra parte ficava na sala, outra parte ficava na área e a gente ficava lá jogando, comendo, assistindo. E isso faz tanta falta para o meu coração, isso faz tanta falta. É tão difícil passar por tempos assim. Mas irmãos, é temporário. O vale é temporário. Nós estamos impossibilitados de ter uma das coisas mais importantes na vida do cristão, que é a reunião dos redimidos. Quando o povo de Deus se reúne para se lembrar uma vez na semana de que nós somos resgatados pelo Senhor e viemos aqui juntos com o mesmo objetivo de adorá-lo. Nós estamos impossibilitados disso há 3 meses. Eu não poderia imaginar que isso iria acontecer. Mas o Senhor, Ele é o meu pastor. Esse vale vai passar. As palavras de Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 e 18, são um encorajamento para nós. Ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Porque as que se veem são temporárias, e as que se não veem são eternas. Sabe o que Paulo está fazendo aqui, irmãos? Paulo está olhando para todas as suas dificuldades. E se você conhece a vida de Paulo, você sabe que a vida de Paulo foi pauleira, né? Foi difícil. Foi sofrida. Foi grandemente atribulada. Paulo enfrentou muitas dificuldades. Mas quando Paulo olha para todas as dificuldades que ele enfrentou, ele fala que aquelas dificuldades elas eram leves e momentâneas. E que elas tinham um objetivo, produzir em nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Isso significa que os benefícios que as dificuldades nos trazem, em nos fortalecer, em nos dar mais confiança no Senhor, em nos ajudar a termos discernimento, a fazer de nós crentes fortes e não bebês chorões, esse benefício é muito melhor e vale a pena. E ele fala que quando nós passamos pelas dificuldades, se nós fixarmos os nossos olhos na dificuldade, nas coisas temporais, nas coisas que nós vemos, nós vamos ficar desesperados. Isso significa que se você ficar fixado em jornal,
Se você ficar o dia inteiro assistindo o jornal A, o jornal B, o jornal C e alguns jornais mais especificamente ainda, que tem prazer em noticiar o caos, que tem prazer em disseminar o desespero, a angústia, onde parece que não existem notícias boas, só existem notícias ruins. Se você for pautado por esses tipos de coisas, nas coisas que se veem, você vai ficar desesperado. Mas se você pautar a sua vida e o seu olhar nas Escrituras, e se lembrar de que o Senhor é o seu pastor, de que Ele está ao seu lado enquanto você anda pelo vale, enquanto nós passamos pela pandemia, o Senhor está conosco, enquanto nós passamos pelo desemprego, o Senhor está conosco, enquanto nós passamos pela dificuldade, o Senhor está conosco. É isso que o salmista diz para nós. Conta-se a história de um menino que foi fazer uma viagem de avião sozinho. Eu sei que para muitos fazer uma viagem de avião por si só já é difícil, já tem medo, né, de voar. Eu confesso para os irmãos que não tenho esse medo. Eu até prefiro, né? Se a viagem demora 10 horas, de avião vai demorar 1 hora, então eu prefiro correr risco de 1 hora do que 10 horas na estrada, né? Mas eu sei que para muitos viajar de avião é uma dificuldade, né? Eu já viajei algumas vezes de avião e já enfrentei algumas tribulações ali, que já dava aquele friozinho na barriga, né? E algumas tempestades, algumas dificuldades ali, daquela turbulência, né? Que você já segura do lado, fala, olha, se tiver que cair, vamos cair, né? Mas a gente vai enfrentando essa dificuldade. Mas conta essa história de um menino, que ele foi fazer uma viagem de avião, e ele foi sozinho, ele foi colocado pela companhia aérea e ele foi fazer essa viagem sozinho. Em alguns casos, algumas companhias oferecem esse benefício de acompanhar uma criança num voo e tem um tutor que vai acompanhando essa criança nessa viagem. E aquela criança estava fazendo essa viagem sozinho e ele, durante o voo, aquele avião foi atingido por uma tempestade muito forte que fez com que o avião começasse a chacoalhar de um lado para o outro, parecia uma máquina de lavar, né? Indo de um lado para o outro, tremendo para todo lado. E a turbulência fez com que todos aqueles passageiros fossem sacudidos e assustados eles estavam. Eles ficaram bastante assustados. Mas o menino, esse menino que estava sozinho, ele estava encarando toda aquela situação com muita naturalidade. Então uma das passageiras chegou até o menino, né? Sentou ao lado dele no corredor e perguntou, olha, você está bem? Você tá com medo? Alguma coisa assim? Então o menino olhou para a moça com toda a tranquilidade do mundo e falou, não estou com medo. Sabe por que eu não estou com medo? Porque o meu pai é o piloto. Irmãos, lembre-se, nosso pai é o piloto das nossas vidas. Nós temos visto isso na vida de José. Como Deus conduziu a vida de José nos seus mínimos detalhes. Nada que aconteceu à vida de José é obra do acaso. Cada acontecimento tinha um propósito específico. Cada detalhe foi minuciosamente projetado, determinado pelo Senhor. E eu tenho uma notícia para te dar. Não é só na vida de José que acontece isso. Em todas as nossas vidas. O Senhor determinou os nossos dias. O Senhor, Ele tem todo o controle e Ele nos conduz em direção a realizarmos aquilo que Ele quer que nós realizemos. É o que eu tenho dito para vocês. Nós cremos em um Deus que é soberano. Nós cremos num Deus que é todo-poderoso. Nós não cremos num Deus limitado a caprichos dos seres humanos. Existe um Deus apresentado por uma teologia que não conhece o futuro. É um Deus que nós chamamos dentro da teologia relacional, é um Deus limitado. É um Deus que está sujeito à ação do homem e ele só reage às ações humanas. Irmãos, esse Deus não é o Deus apresentado nas Escrituras. Se você crê num Deus assim, limitado, você vai ficar desesperado, porque realmente não tem no que se amparar, não tem no que se segurar. Mas irmãos, nós cremos num Deus
que controla as nossas vidas. Nós cremos que Deus, Ele conduz os nossos passos, Ele dirige os nossos passos. Então, diante disso, não há o que temer. Então, o que nós já aprendemos até aqui, irmãos, com esse salmo? Nós já aprendemos que o vale da sombra da morte é uma realidade em nossas vidas. Segunda coisa que nós aprendemos: como você reage no vale dependerá de onde os seus olhos estão fixados. E a terceira lição que nós vemos nesse texto: é no vale que você conhece verdadeiramente quem é o pastor. É no vale que você conhece verdadeiramente quem é o pastor. Como eu falei, o Salmo 23 foi escrito num período, num momento provavelmente de dificuldade do rei Davi. E foi nesse momento de dificuldade que ele pôde ver quem Deus é. Irmãos, é realmente assim. Quando nós enfrentamos as dificuldades, quando nós passamos pelas provas, é nesse momento que Deus se revela a nós. É nesse momento que nós conseguimos enxergar quem Deus verdadeiramente é. Foi assim com Jó. Jó passou por todos os vales possíveis na face dessa terra. Jó enfrentou todas as dificuldades imagináveis e inimagináveis neste mundo. Mas ele disse no final: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É no vale, irmãos, que você deixa de simplesmente conhecer o salmo sobre o pastor e você passa a conhecer o pastor do salmo. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. É no vale que aprendemos, ou no vale que nós podemos ver que, Deus é um pastor presente. Deus é um pastor presente. E um bom pastor não observa o seu rebanho de longe. Ele não fica lá no alto da montanha enquanto as ovelhas estão lá se alimentando e ele só vai conduzindo o seu rebanho de longe. Um bom pastor, ele acompanha as suas ovelhas lado a lado. Você percebe nas figuras que representam um pastor de ovelhas que ele está sempre no meio do seu rebanho. Ele está sempre ao redor das suas ovelhas, conduzindo, cuidando, amparando. Ele é sempre presente. Ele não vacila. Ele não fica desatento em nenhum momento, porque ele é o pastor perfeito. Irmãos, eu sou pastor, mas eu sou um pastor imperfeito, muito imperfeito. Eu tenho muitas falhas e não espere perfeição de seres humanos. Agora, o Senhor, o nosso Deus, é um pastor perfeito. Ele não erra, ele não falha. Ele é um pastor presente. Eu me lembro, alguns anos atrás, de ver uma reportagem de uma criança que havia se afogado na piscina ao lado da sua mãe. Você fala, mas como pode acontecer uma coisa como essa, né? Como uma criança perde a sua vida afogada ao lado da mãe? A grande questão é que a mãe se distraiu por alguns segundos enquanto mexia no telefone celular. Aquela criança, enquanto a mãe respondia mensagens, ouvia alguma coisa no seu celular, entrou na piscina, perdeu seu equilíbrio, afundou, perdeu a sua vida, porque a sua mãe não estava atenta. Imagina o tamanho da culpa que essa mãe deve ter ficado. Mas sabe de uma coisa? Com Deus isso não acontece. Nada acontece em nossas vidas que não esteja debaixo da supervisão atenta e soberana de Deus. Deus está sempre conosco, com o seu cajado nas mãos, pronto para nos guiar, pronto para nos proteger, mesmo que seja no vale da sombra da morte. Segunda coisa, é no vale que nós podemos ver que Deus é um pastor que nos guia e protege. O texto fala que ele tem nas suas mãos o teu cajado, a vara. Essa vara é um instrumento que ela desempenha múltiplas funções.
ela era usada para guiar o rebanho. Quando uma ovelha se desgarra do grupo, ela era cutucada pelaquela vara para que ela pudesse retornar e não ficasse dispersa, que ela não ficasse destacada, se tornando uma presa fácil para outros animais. A vara também ela era usada para proteger o rebanho contra ataques de animais selvagens. Então, a mesma vara que cutucava a ovelha para que ela voltasse para o meio do rebanho, quando um animal selvagem chegava, o pastor usava aquela vara para defender o rebanho. A vara também tinha um gancho na sua ponta, que era usado para resgatar as ovelhas. Então, se uma ovelha tivesse caído num buraco, alguma coisa assim, ele poderia, com esse gancho, laçar a ovelha e trazê-la de volta para cima. Então, Davi, ele fala aqui com propriedade sobre o valor de um cajado nas mãos de um pastor. Afinal de contas, o próprio Davi lutou com um leão e com um urso usando o seu cajado. E foi através da sua experiência como pastor que ele aprendeu a confiar no bom pastor. Se Davi conseguiu e teve a capacidade e desejo e protegeu as suas ovelhas contra ataques de animais tão grandes, quem dirá o Senhor, que é muito maior que Davi? Sem dúvida ele pode nos proteger, pode nos guiar. Deus é o pastor que nos guia e nos protege. Terceiro, é no vale que nós podemos ver que Deus é um pastor provedor. E o que o Senhor provê para nós? O que o Senhor nos dá? Ele nos dá tudo. Aqui nesse salmo nós aprendemos que o Senhor nos dá descanso, Ele nos leva até o descanso. Nós aprendemos aqui que o Senhor nos dá o sustento, é Ele que nos dá alimento. Nós aprendemos aqui no versículo 4 que o Senhor nos dá paz, é Ele que nos leva até a tranquilidade, a paz. Versículo 4 também nos diz que é o pastor que nos consola. E também, quando nós olhamos em João capítulo 10, versículo 11, o pastor nos dá a salvação. O Senhor disse no João capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E foi no momento, irmãos, que nós estávamos mais perdidos, como ovelhas que não têm pastor, que o Senhor, que Deus, enviou o seu Filho, Jesus Cristo, o Supremo Pastor, para ser o nosso Salvador. Ele morreu na cruz do Calvário, no nosso lugar, onde o pastor se tornou a ovelha, se tornou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E a partir do momento que ele morre neste mundo, ele ressuscita como Supremo Pastor outra vez. Mas um pastor conquistador, que venceu o pecado e a morte. E ele pode dar a vida a qualquer um que crê. A maioria de nós não quer passar pelos vales. A maioria de nós não quer passar por dificuldades nas nossas vidas. Mas nós aprendemos aqui com o Salmo 23 que o vale da sombra da morte é uma realidade. Nós aprendemos que como você reage no vale dependerá de onde os seus olhos estão fixados. E nós aprendemos, é no vale que você conhece verdadeiramente quem é o pastor. Agora eu te pergunto, você conhece o bom pastor, esse apresentado aqui? Eu pergunto, você confia nele? Se você não tem feito isso ainda, arrepende-se dos seus pecados e clame para que o Senhor seja o seu pastor. O Senhor é o meu pastor e isso basta. Vamos terminar lendo mais uma vez esse salmo. Peço que você aí na sua casa, se você consegue, leia em voz alta, em atitude de oração. Leia com a gente. Salmo 23 vai ser projetado aí na sua tela, diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes.
Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos orar. Pai, agradecemos ao Senhor pelo consolo que esse salmo traz às nossas almas. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor é o nosso pastor. O Senhor nos conduz, o Senhor nos supre, o Senhor nos guarda. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, porque não temos o que temer quando os nossos olhos estão fixados em Ti. Prepara os nossos corações para o tempo da dificuldade. Para alguns, esse tempo já chegou. Para outros, esse tempo ainda chegará. Mas rogamos ao Senhor que nós tenhamos os nossos corações preparados para Ele. Que durante os problemas, durante os vales, nós tenhamos os nossos olhos não fixos nos problemas e nas dificuldades, mas fixos no Senhor. Ajude-nos, ó Deus, que durante os problemas e dificuldades, nós possamos ver, contemplar quem o Senhor é. Que nós possamos adorar o Senhor cada vez mais, ao conhecê-lo mais, através das dificuldades. E se nós tivermos pessoas aqui que estão nos assistindo, que não têm o Senhor como pastor ainda, que elas possam arrepender-se dos seus pecados e clamar para que o Senhor venha cuidar de suas almas. Porque é em nome de Jesus que nós oramos. Muito bem, então, meus irmãos, grande bênção que nós assistimos e ouvimos nosso amigo, o pastor Rodrigo. O pastor Rodrigo já esteve alguns anos atrás aqui na nossa igreja, ele, sua esposa, a irmã Adriele, também sua filha Melissa, graças a Deus pela vida deles. Hoje eles têm mais um filhinho e confesso que me fugiu o nome, acho que é Felipe, se eu não estou enganado. Então, o pastor Rodrigo estará no nosso painel de perguntas e respostas no dia 14 de agosto e vai falar sobre o cristão e o sofrimento. Tenho plena certeza que não só aqueles que escreveram aqui nos comentários sobre que foram realmente tocados pela palavra de Deus, que foram tocados pelo Espírito Santo, mas todos nós fomos tocados pelo Espírito Santo essa noite. Então, que nós possamos dar ouvidos, meus irmãos, que nós possamos aplicar todas essas verdades nas nossas vidas. Se porventura você quer assistir novamente a pregação do pastor Rodrigo, você pode voltar aqui no Facebook. Também daqui a pouco nós disponibilizaremos essa pregação e esse culto no YouTube. Sempre temos feito isso. Nós fazemos os nossos cultos no Facebook e posteriormente nós disponibilizamos no canal do YouTube, ok? Eu convidei a minha esposa para estar aqui novamente, porque eu confesso para os irmãos, estava tão emocionado que ela estava aqui que eu acabei esquecendo de pedir para ela orar. Ok? Então, antes de nós encerrarmos essa noite e da minha esposa orar e falar algumas palavras se ela quiser, eu quero reforçar o pedido. Por favor, depois que terminar o nosso culto aqui e ainda estiver fresco na sua memória, mande a foto, procure uma foto dos seus filhos, procure uma foto do seu esposo com os seus filhos, ou até mesmo irmãos e irmãs dos seus pais, mesmo que já sejam falecidos, mesmo que não sejam da nossa igreja, não importa. Mandem aí para nós, queremos fazer um vídeo no final de semana e vamos utilizar as fotos que todos nos enviarem, ok? Então, eu recebi bem poucos até agora, ok? Então, nem todos têm enviado, então envie para nós o mais breve possível, tá bom? Então, minha esposa, se quiser, pode falar à vontade, a palavra é sua.
Eu só quero dizer para vocês que a saudade é muito grande, mas agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito. O pastor fez uma mensagem maravilhosa hoje e que, como ele disse, né? Tendo o Senhor como pastor, isso nos basta. Meus irmãos, eu oro a Deus que vocês continuem fiéis, firmes e apoiando a nossa igreja, ouvindo as mensagens, tendo tempo de oração. Isso é muito importante, nos fortalece, cada um de nós. Então, desejo para vocês uma ótima semana, que Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a todos. Meus irmãos, o painel de perguntas e respostas está sendo feito principalmente para todos vocês. Então, a sua audiência nas sextas-feiras de hoje em diante, programe-se para estar ao vivo, programe-se para fazer perguntas. Eu reforço, não há pergunta boba demais, não há pergunta que seja difícil demais, só simplesmente pergunte qualquer coisa que você tiver no seu coração. Então, lembrando, falaremos sobre o cristão e a idolatria nessa próxima sexta-feira. Então, minha esposa, vamos orar? Então, meus irmãos, abaixem suas cabeças, fechem os seus olhos e nós vamos orar. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, agradecemos ao Senhor pelo privilégio de ouvir a Tua palavra. Pedimos ao Senhor que nos ajude a não ser apenas ouvintes, mas praticantes da mesma. Ó Pai querido, abençoe a cada irmão, abençoe aqueles que estão saindo para trabalhar, que o Senhor cuide, guarde. Também aqueles que estão na linha de frente, Pai, trabalhando nessa área da saúde. Nós agradecemos ao Senhor pelo Teu cuidado. Ó Pai querido, que o Senhor nos ajude a sempre olhar para o Senhor. E sabemos que o Senhor é o nosso pastor. Agradecemos por esse privilégio de dizer isso. Pedimos ao Senhor por aqueles que ainda não Te conhecem como Salvador, que através dessa mensagem eles possam entender a necessidade de um Salvador na vida deles. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Então, meus irmãos, uma vez por mês nós faremos esta bênção, enquanto estivermos ainda fazendo as transmissões dos cultos. Vamos convidar pastores de outras igrejas, de outros lugares, para poder desafiar os nossos corações. Então, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua semana e que cada um de nós possamos refletir a glória de Cristo que emana de nossas vidas. Então sirvamos ao Senhor com retidão de coração, lembrando, o Senhor é o nosso pastor e isso basta. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Vamos terminar com um hino e aí então estaremos dispensados. Deus abençoe, meus amados irmãos. Jesus irá pra sua igreja reunir. Morreu, ressuscitou, em breve voltará, nos levará pra si. Aguardo o dia em que Jesus virá arrebatar os que são seus. Dará ordem, a trombeta soará e descerá dos céus. Ressurgirão os mortos em Cristo e se unirão a eles os vivos entre nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Com Ele estaremos para sempre com Jesus. A semelhança do Senhor Jesus, os nossos corpos ficarão de glória revestidos pela eterna luz, os salvos estarão. No céu não haverá pecado, mal, escuridão, tristeza ou dor.
sempre com Jesus. Ressurgirão os mortos em Cristo, e se unirão a eles os vivos entre nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e com Ele estaremos para sempre com Jesus, para sempre com Jesus, com Jesus.